Boa tarde a todos. Vamos lá fazer um videozinho aqui agora. Pessoal, esse é um videozinho rápido. Que é aqui mais pro pessoal aí. Eu vou deixar um recado aí pro Moisés. Que manda uma mensagem aí para ajudar ele. Que ele tava com um pouco de dificuldade para identificar suportes e resistências nos gráficos, tá? Então, assim, como que ele determinaria suportes e resistências para ele poder trabalhar em cima disso, né? Então, trabalhar onde são os pontos importantes e tudo mais. Então eu vou linkar aqui para vocês as coisas que eu acho mais importante, a forma mais fácil, a forma mais importante que a gente pode determinar suportes e resistências. Eu vou colocar aqui no Infut, vou botar no índice futuro. Tá vendo que eu tenho aqui, ó? Então vamos lá. Então eu vou falar aqui assim, então vamos botar aqui até um videozinho bacana aqui para vocês. Eu vou colocar assim, ó, 5 dicas de como identificar suportes e resistências, tá? Então vamos lá. Então, a primeira dica, tá? A primeira dica é mais fácil, deixa eu botar no contrato do índice, tirar desse aqui, porque esse aqui vai mostrar já uma coisa que eu quero mostrar para vocês mais tarde, tá? Então, como que eu vou identificar suporte e resistência, por exemplo, no índice? Deixa eu apagar esses estudos aqui, pessoal. Vou apagar todos. Peraí, cadê estudos? Opções de estudos. Excluir todos os estudos. Depois eu faço de novo, não tem problema. Tá? Então, ó, vou até apagar esse indicador. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês vai ser esse indicador aqui, ó. Então, vou apagar esse indicador. Então, vamos lá. Para eu saber os suportes e resistências importantes, estou falando índice dólar, tá, pessoal? Então, a gente tem ali 4 pontos importantes de suporte e resistência que a gente vai ter no nosso intraday, que são suportes e resistências que a gente tem dos dias anteriores, muitas vezes de 1 ou 2 dias anteriores, tá? Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é a gente marcar máxima, mínima, fechamento e ajuste. A abertura nem acho ela tão importante, mas máxima, mínima, ajuste e fechamento são pontos importantes de suporte e resistência, tá? Então, por quê? Vamos entender o que acontece. Então, se a gente pegar esse gráfico, tá? Eu sei que tá com um pouquinho de sem zoom aí, vai dificultar um pouquinho de ver, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então, eu vou pegar aqui um point fix. Deixa eu fechar algumas coisas aqui no computador, que ele tá meio lento, ainda não chegou da China lá os nossos equipamentos, para a gente agilizar ele um pouquinho. Ele tá um pouquinho pesado ainda. Deixa eu fechar o Telegram aqui. Fechar o Word. Tá? Fechar aqui o Outlook, que o dia já acabou, então vamos lá, já vai melhorar. Então, o que é importante para a gente? A gente entender que quando eu tenho, por exemplo, abertura, máxima, mínima e fechamento, o que isso indica para a gente? Então, eu tenho aqui a mínima do dia anterior, por exemplo. Então, olha como essa mínima do dia anterior, tá? Desse dia aqui, ó. Olha como ela é importante para esse dia. Tá? Por quê? Porque é uma região de resistência e suporte que virou resistência. Então, esse dia eu posso até estender essa linha até o dia de hoje, não tem problema. Eu posso abrir. Por quê? Olha onde abriu hoje. Porque é um ponto importante. Porque é um ponto de suporte ou resistência importante. Tá? Então, mínima. Aí se a gente pegar a máxima vai vir aqui, ela ainda não foi. Ah, mas e a mínima desse dia? Então, a mínima desse dia é onde? A mínima desse dia aqui. Olha como ele é um ponto importante. Tá? Aí vai ter o ajuste e o fechamento. Então, por exemplo, o fechamento é aqui. Olha como é importante. Olha como ele no dia seguinte ficou brigando no fechamento. Olha como no dia seguinte ele abriu no fechamento, perdeu o fechamento e foi buscar a mínima do dia anterior, de 2 dias anteriores. Então, máxima, mínima, ajuste e fechamento. Então, isso é muito importante para a gente marcar. Então, para facilitar, para você não ter que ficar marcando todo dia, a do dia anterior, que eu acho que são as mais importantes. Então, a do dia anterior, a gente vai vir aqui em indicadores, aí você vai colocar mais indicadores e vai colocar aqui TR, pontos de decisão. Então, a gente vai achar o TR, pontos de decisão, deixa eu achar aqui, ó. Pontos de decisão. Então, a gente tem aqui, ó. E vai colocar para inserir no gráfico. Vai dar um OK.
Então ele já vai marcar pra gente aqui, ó, vamos no dia de hoje. Ele já vai marcar pra gente aqui o quê? No dia de hoje, ele já vai marcar a máxima e o fechamento do dia de ontem. Ele já vai marcar pra gente a mínima do dia de ontem, que é onde veio brigar. Como virou uma resistência forte. Olha como ele ficou brigando o preço aqui depois. Tá? Então ele vai marcar a máxima, mínimo, ajuste, que era aqui no caso que ele já abriu abaixo do ajuste, fechamento. Se a gente olhar isso todo dia, vocês vão começar a ver que se eu peguei uma venda aqui nessa região, abertura eu nem olho, tá, pessoal? Se eu comecei a pegar uma venda nessa região, o próximo suporte que eu vou ter é a mínima do dia anterior. Se ele sobe e vem testar esse topo, eu tenho a máxima, no caso, e o fechamento do dia anterior aqui nesse topo, que é um ponto importante para que a gente consiga fazer essa movimentação, para a gente conseguir encaixar um trade nesse ponto. Então, máxima, mínima, ajuste e fechamento do dia anterior. Então, isso é muito importante, tá? Primeiro ponto. Então, vamos lá. Então, já foi... Deixa eu anotar aqui. Então, já foi a primeira dica, que é o ponto de decisão. Segunda dica que eu vou dar. Segunda dica que eu vou dar é a VWAP do dia anterior. Então, eu já falei isso para vocês aqui, para a gente sempre observar o seguinte: aonde fecha a VWAP do dia anterior? Então, a VWAP do dia anterior fechou aqui. Então, é um ponto importante quando eu venho fazer uma venda nessa região. Hoje o mercado acelerou muito, não foi muito compatível. Mas olha, por exemplo, ontem. Ele abriu na VWAP do dia anterior, que a VWAP do dia anterior fechou aqui e passou a cair e veio testar a mínima lá do dia de 2 dias atrás. Então, olha como tem uma venda clássica aqui, quando ele testa a VWAP do dia anterior e perde. Ah, e o outro dia? O outro dia a VWAP estava aqui. Olha como ele fez um teste aqui, ó. A VWAP anterior e lateralizou antes de fazer um movimento, né? De esperar o movimento. Então, vamos ver outros dias. Então, VWAP do dia anterior. Isso no dólar funciona muito no dólar. Muito, muito, muito. Ó, VWAP do dia anterior. Abriu na VWAP do dia anterior e depois puxou o movimento. Abriu acima da VWAP do dia anterior e veio até a VWAP. Vamos olhar no dólar? O dólar eu vou botar o WDO Foot porque o outro não vai constar. Olha aqui hoje, ó. VWAP do dia anterior. Olha como ele segurou. Como um ponto de suporte e resistência importante. VWAP do dia anterior. Rompeu a máxima e foi brigar na região de VWAP. Aqui ele já abriu na VWAP do dia anterior direto. Como um ponto até para abertura de mercado muitas vezes no dólar. Tá? Nesse dia ele não foi testar. Ó. Nesse dia, no dia seguinte, ele não foi testar que foi um dia de alta. Mas ó, VWAP do dia anterior. VWAP do dia anterior. Ó, como ele veio tentar buscar VWAP até o final do dia. Né? Então a gente tem muito esses trades de VWAP do dia anterior. Então vamos marcar o segundo aqui como VWAP do dia anterior. VWAP D-1. Terceiro ponto que a gente pode colocar. Terceiro ponto, a gente vai colocar pontos de reversão do mercado. Então, como que a gente vai determinar pontos de reversão do mercado? Então, vamos colocar, pelo menos, você tem que pegar um time frame pelo menos 6 vezes maior do que aquele que você opera. Então, se você opera... Deixa eu fechar mais coisa aqui, pessoal. Tá lento o computador. Fechar o Spotify. Fechar o Telegram. Ver se tem mais alguma coisa para fechar. Não, acho que isso aqui tá bom. Deixa eu fechar esse aqui também. Pronto, já deve dar uma aliviada aí. Deixa eu fechar esse aqui, que é de... Tá, pronto. Então, a gente tem que pegar o quê? Um time frame que seja no mínimo 6 vezes maior, de 6 a 10 vezes maior do que a gente está operando. Então, eu vou pegar, por exemplo, no dólar. Então, vamos trazer para o presente dia de hoje do dólar. Eu vou pegar um time frame no mínimo 30 minutos. Se eu opero 5 minutos, eu vou pegar no mínimo 30 minutos. Por quê? 30 minutos eu já vou conseguir começar a identificar aqui, ó. Ó, fundo importante. Fundo de reversão, ó. Ó, ponto de reversão. Topos importantes. Olha onde o mercado segurou. Segurou aqui, segurou aqui. Nesse dia você já tinha que marcar esse topo, ó. Segurou aqui, segurou aqui, segurou ontem no funk, segurou aqui hoje de novo, tá? Então, posso marcar um fundinho intermediário aqui, olha onde segurou, segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui. Então,
time frame, então vamos anotar, time frame no mínimo, 6 vezes o que você opera. Ah, qual que seria o 10 vezes? O 10 vezes, se eu opero 5 minutos, seria 50 minutos, vamos arredondar para 60 minutos. Vai pegar fundos mais relevantes, ó, fundos relevantes, topos relevantes, fundo relevantes, tem um fundo intermediário aqui, vou encher de linha o gráfico. Então, ó como esse aqui, ó, pessoal, ó esse aqui, ó, se eu estender ele, ó, olha onde o mercado foi segurar. Entendeu? Não tem dificuldade. Se eu pegar esses fundos aqui e estender, olha onde o mercado segurou aqui, ó. Segurou aqui nesses fundos aqui, ó. Ah, não precisa ser tão longo, não precisa ser de tão longe, mas funciona, tá? Então você consegue fazer isso, ó. Então eu tenho uma próxima resistência no dólar aqui nessa região. Rompendo essa região, eu vou ter uma outra resistência no dólar nessa região. Ah, e se perder fundo? Se perder fundo, eu vou ter que tirar zoom. Se ele vir para as mínimas, eu vou ter que tirar zoom até eu achar, por exemplo, uma resistência mais abaixo que está lá no time frame, que está no mesmo time frame, mas que está lá longe, que seria esse fundinho aqui. Então, eu vou traçar uma linha aqui, que é nos 4,59. Então, posso ter uma outra linhazinha aqui, na região dos... Ó essa resistência desse topinho que fez aqui, aonde que veio aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter essas linhas traçadas, que você pode identificar, por exemplo, no início do dia. Quais são as linhas mais próximas? Você não precisa ter todas. Todas acima e todas abaixo. Deixa lá 2, 3 para cima, 2, 3 para baixo. Coisas que dê o seu movimento certo aí para cima e para baixo. Então, dando o seu movimento, tranquilo. Tá? Quarto ponto, tá? Que a gente vai falar. O quarto ponto, a gente vai usar uma espécie de um time frame diferente. Por exemplo, no dólar, se a gente opera, por exemplo, 5 minutos, 60 tal, às vezes ele fica meio bagunçado. A gente não consegue identificar muito bem esses pontos. Às vezes ele fica mastigado assim na queda, por exemplo, faz um rangezinho pequeno, faz um range pequeno. Então o que você vai fazer? Você vai utilizar gráfico de pontos. Como que você vai utilizar gráfico de pontos? Por exemplo, eu opero dólar nos 6 pontos. Então eu opero dólar nesse gráfico, vocês sabem aqui no canal que eu já postei várias vezes que eu opero nesse time frame, tá? Eu opero nesse time frame. Então o que acontece? Eu vou usar, por exemplo, se eu estou operando no 6P, eu vou usar no dólar 30P. Porque ele vai me mostrar mais ou menos o que os 30 minutos mostra. Se eu botar 60P, ele vai me mostrar no 60P, só que ele vai me mostrar atemporal. Ele não vai me mostrar, se o gráfico ficar um tempão ali, um monte de pavio para cima e para baixo. Ele vai me mostrar os fundinhos mais clássicos, os topinhos mais clássicos, os fundinhos mais clássicos, os topinhos mais clássicos e por aí vai. Ele vai me mostrar isso aqui, ó. Ele vai me mostrar as regiões de reversão, as regiões de virada de tendência. Então, eu quero pegar o quê? As viradas de tendência. Então, é o gráfico temporal onde eu tive virada de tendência. Eu tive uma tendência de baixa e vira para uma tendência de alta. Eu tive uma tendência de baixa, eu virei para uma tendência de alta. Então, eu vou marcar esse fundo. Eu tive uma tendência de alta, virei para a tendência de baixa. Então, eu vou marcar esse topo. Então, eu vou marcar esse fundo que eu já falei. Aí ele subiu e fez uma reversão aqui, então eu vou marcar esse topo. Aí ele caiu, fez uma reversão aqui, vou marcar esse fundo. Aí ele caiu, fez uma reversão aqui, marco esse fundo. Subiu e fez uma reversão, marca esse topo. Então você vai marcando essas linhas de suporte e resistência, onde o preço tende a ficar trabalhando em cima dessas regiões. Tá? Então essa seria a quarta dica, que seria o gráfico de pontos, entre aspas, um time frame um pouco maior, então com mais quantidade de pontos. Vamos dar uma olhada no índice. O índice, isso é muito bom. Então no índice, a gente consegue vir aqui no índice, ó, o Infut. Então se a gente botar aqui uns 60p no índice, ele fica bem legal. Ó como eu consigo marcar bem as regiões de virada de tendência, ó. Virada de tendência, virada de tendência, virada de tendência, virada de tendência, virada de tendência. Então esses são os pontos, ó como ele veio bater aqui, ó, bateu aqui, aqui, ó como ele veio brigar aqui, ó, nesse ponto aqui. Então se eu tenho uma virada de tendência aqui, ó como ele brigou nessa região aqui. Então isso é importante, tá? Então o último que a gente vai falar é o volume profile ou market profile, né? Então se eu tenho um volume profile
Aí eu tenho que pôr nos 5 minutos, tá? Então se eu tenho um vídeo só de volume profile, chama volume, aqui no canal, tá? Então como que eu vou marcar? Esse volume profile, vocês procuram aqui no canal, tem só falando sobre isso. Então eu vou marcar as POCs, que são os pontos de controle que tiveram nos dias anteriores. Então, por exemplo, tá? Então, vou marcar aqui para vocês. Então, por exemplo, nesse dia aqui, eu tive um ponto de controle que foi nessa região, que vocês vão entender lá o que significa no vídeo. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês o vídeo, tá? Então, eu tenho um ponto de controle que foi nessa região. Então, significa que o mercado vai testar esse controle. O que que é o controle? É o controle de quem mandou no mercado naquele dia. Aonde que está o controle desse player? O controle desse player está aqui. Então, eu tenho essa POC. Então, onde que ele vem brigar? Ele veio brigar, veio brigar, veio brigar nesse dia, veio brigar nesse dia. Olha a força que ele teve que fazer para romper essa região, tá? Aí eu tive uma POC desse dia aqui, ó. Eu tive uma POC aqui, ó. Tá? Olha como ele trabalhou para romper aqui. Olha como ele veio testar essa região. Aí eu tenho uma outra POC aqui nesse dia, ó. Olha como ele segurou aqui. Olha onde ele veio brigar hoje. Olha onde ele veio brigar. Olha onde ele veio brigar. Tá? Então vamos pegar outra. Se a gente pegar mais para trás, então a gente vai marcar. Você pode marcar quantas você quiser. Tá? Quer ver, ó, vamos pegar. Aqui acho que ele não vai marcar todas para trás. Ele só marca algumas últimas. Mas se você pegar aqui, você vai ver que aqui, por exemplo, que provavelmente eu tive uma POC nesse dia aqui, ó. E onde ele brigou. Inclusive tá até marcado ali. Aí nesse dia eu devo ter tido uma POC aqui, ó. Olha onde ele veio brigar. Eu tenho uma POC marcada ali, ó. Ah, então, o ponto de controle. Então, você vai ter que marcar os pontos de controle. Ah, mas para mim vai ficar muita coisa, muita linha ali se eu marcar tudo isso. Então, o que que você faz? Marca todos. Aí você vai ver quais que coincidem mais. Então, eu tenho um ponto de controle e um fundo no mesmo ponto. Você junta os dois e faz uma linha grossa. Então, por exemplo, eu já fiz muito isso. Então, você pega, por exemplo, essas duas linhas aqui, ó. Essas duas linhas, elas estão juntas uma da outra, não estão? Então, eu posso botar elas um pouco mais juntas. Posso até apagar uma, por exemplo. Eu vou lá e apago uma. Aí eu pego essa outra que está ali e deixo ela mais grossa do que o normal. Ponho ela com 5 pixels, por exemplo. Então, ela vai ficar mais grossa do que as outras linhas normais. Então, eu sei que ela é uma linha mais importante porque ela é mais grossa. Ou eu mudo de cor. Ou eu pego essa linha, por exemplo. Vou lá na aparência. De vez em eu deixar ela roxa, eu ponho ela fúcsia, por exemplo, que é mais ou menos a mesma cor, mas eu sei que é uma linha que vai ser mais importante, porque eu tenho várias linhas passando ali. Então, para o preço romper aquela linha suporte ou resistência, ele vai ter que fazer muito mais força, tá? Então, é isso. Essas são as dicas que eu passo para vocês identificarem melhor os pontos de suporte e resistência, tá? Como identificar os suportes e resistências importantes no gráfico. Então, essas são as 5 dicas que eu dou para vocês fazerem isso.